E vai sair do papel a revitalização e construção do corredor de ônibus na Avenida 9 de Julho, em Ribeirão. A Prefeitura até já abriu processo licitatório. Cartão postal da cidade e patrimônio tombado, a 9 tem sérios problemas no trânsito. E a obra anunciada promete acabar com as reclamações. O pavimento vai ser restaurado entre a Rua Amador Bueno e a Avenida Independência, com a retirada e preservação dos paralelepípedos para a implantação da base de concreto. Também vão ser colocadas 2 galerias de águas pluviais de grande porte para melhorar o sistema de drenagem. O canteiro central, que hoje traz tanto risco para o pedestre, vai ter os mosaicos de pedras portuguesas restaurados e nenhuma árvore deve ser arrancada. Também vão ser implantadas rampas de acessibilidade para cadeirantes e piso tátil. Prevê, obviamente, o respeito ao tombamento dela enquanto patrimônio histórico e, portanto, ela será toda restaurada, mantida a originalidade dos paralelepípedos e, principalmente, os canteiros centrais, que, com a corrosão do tempo, se tornaram muito escuros. O custo vai ser de mais de 18 milhões de reais e o prazo de execução é de 12 meses. Os envelopes com as propostas das empresas podem ser entregues até às 8h45 da manhã de 14 de junho. A abertura dos envelopes deve acontecer no mesmo dia. Este engenheiro questiona o projeto desenvolvido para a obra. Haverá o dobro de custo para fazer a via funcionar com esses paralelepípedos em cima. A função dele será apenas restaurar o aspecto. Então você tem que fazer uma avenida embaixo direito para não flutuar, vamos dizer assim, esse piso e criar depressões ou ondulações desagradáveis. E isso aí seria apenas um calçamento em cima. Mas como cada paralelepípedo tem uma altura diferente, você vai ter o dobro de custo no assentamento também. O tombamento da avenida impede que ela receba asfalto. O especialista indica a revisão do registro. Para você poder mexer, esse tombamento deve ser derrubado. E o município tem vez e voz para fazer isso através da discussão do seu plano diretor. Isso aí tem que ser discutido e reivindicado, inclusive, a nível federal. A administração municipal descarta a hipótese. Eu não vou, de maneira alguma, rever o tombamento da Avenida 9 de Julho, até porque isso é uma agressão à história do município, ao patrimônio histórico de Ribeirão Preto. Respeito às posições contrárias de outros engenheiros ou pesquisadores dessa natureza, mas eu acolhi e acolherei o projeto que mantém a sua originalidade na forma desde a sua implantação. A nova obra traz preocupação também para o empresariado da 9. Os comerciantes temem perder o movimento durante o serviço, que vai ter andamento junto com outras da região, como a construção do túnel da Independência. Não é só no local da obra, as vias paralelas acabam também sendo afetadas pela alteração de tráfego ali, que não é padrão do local, né? Então, as vias têm o tráfego redirecionado para outras ruas e muitas vezes, que é inclusive uma reclamação dos empresários e com razão, a Transerp no sentido de indicar corretamente os desvios, os novos acessos, isso tem pecado muito. O representante da CIRP também se preocupa com a possibilidade da obra parar, como aconteceu com outras 4 recentemente. A gente acompanha, né, que é o que cabe a nós, acompanhar o cronograma de obras. Então, a partir do momento que é aberta a licitação, a gente acompanha o prazo, né, que é dado de construção do local, de reforma. E caso seja necessária nova licitação, no surgimento de um imprevisto, como ocorreu com as demais construtoras, a gente fica em cima para que isso seja feito o mais rápido possível. Para a Prefeitura, o transtorno vai valer a pena no futuro. Isso aconteceu para nós de uma maneira bastante exemplar na Via do Café. Houve uma enorme preocupação, né, dos comerciantes da Via do Café quando as obras se iniciaram. Agora que as obras foram entregues, as lojas, os terrenos, os imóveis foram altissimamente valorizados e o comércio foi altamente amplificado. Então, a história nos mostrou na Via do Café e posteriormente o fará em todas as inaugurações dos corredores, que as intervenções com a implantação dessas obras trazem benefícios muito importantes para os comerciantes do traçado e também do entorno. Samuel Santos para o Jornal da Clube.
Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz outras informações sobre esse assunto. Thaisa. André, é um projeto que levanta muitas discussões, a gente vai continuar falando sobre isso agora com o engenheiro José Francisco de Carvalho. Bom, José Francisco, os paralelepípedos vão ser mantidos, né? Mas como uma base de concreto. As pedras perdem a função com esse novo projeto? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, a primeira colocação que eu gostaria de fazer é que esse tombamento feito da Avenida 9 de Julho é de uma inutilidade tão grande, porque realmente concordo com o engenheiro que me precedeu, que realmente precisaria ser estudado de uma maneira geral. No tocante a respeito das pedras, dos paralelepípedos, eles vão ser apoiados sobre uma base de concreto. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que nós teremos cerca de 36 mil metros de uma laje de concreto, onde vai impedir todo tipo de porosidade e a questão da água se penetrar no solo. Ou seja, eu não vejo em momento algum, quando é uma tendência mundial se preocupar com a questão do solo, tudo, de falar-se sobre um concreto poroso que permitisse uma melhor realidade que a gente precisaria estudar. A gente viu que o prefeito descarta rever o tombamento da avenida. Nós podemos pagar no futuro por essa decisão? Mas isso é uma coisa óbvia que vai acontecer, porque eu estou vendo esse tipo de obra aqui como uma maquiagem local. Ou seja, não vai se resolver, porque eu vou abrir um questionamento bem típico. Se foi feito um tombamento das cibipirunas, das pedras mosaicas portuguesas e dos paralelepípedos, eu vou abrir o questionamento onde que foi o tombamento também das luminárias que existiam nessa avenida, desse aspecto horrível que nós temos da iluminação e da fiação, que causa um aspecto visual muito grande. E como você pode perceber, um desconforto bastante para as pessoas que passam por aqui. A gente vê diariamente, né, que o trânsito aqui na 9 é tumultuado. Um corredor de ônibus pode piorar já essa situação? Vai piorar, porque realmente não tem uma certa lógica. E uma falta de padronização total, porque você vê corredores de ônibus onde, nas outras localidades da cidade, onde os pontos são no meio da avenida, aqui não vai ser. Ou seja, é uma coisa assim que mostra uma total falta de planejamento e cuidado com o zelo da urbanização. Nós mostramos que comerciantes temem perdas por conta da obra. Eles têm motivo para essa preocupação? Mas total. Veja o exemplo da Avenida da Saudade, da Avenida Dom Pedro I, onde, primeiro, o contrato rezava uma quantidade de tempo. Depois, as empresas saíram e começou a ter um espaço maior de tempo. Ou seja, prejuízo na certa. E vai ficar a conta para eles mesmo, tá? José Francisco, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto daqui a pouco com as últimas informações. André. Combinado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco, então.